Bom dia, Maria bonita. Levanta, vem fazer o café. Ai, trabalho. Tem trabalho, gente minha? Bom dia. Eu sou Cláudia Henrique. Nesta manhã, empichada, eu os cumprimento afetuosamente. Quero chamar a atenção para a coisa das vitórias da gente na vida. O Olavo de Carvalho, que mora nos Estados Unidos e que é um professor controverso, mas muito profundo, muito coerente com muitas coisas, posta essa manhã sobre um professor dele de artes marciais, que é o Michel Weber, que ensinava que quando você começar a bater, não pare, senão você vai começar a apanhar. Ele marca que a suspensão da Dilma é uma pancada séria, e talvez a primeira pancada séria que a comunistada brasileira leva em mais de 30 anos. Parar de bater agora é suicídio. Em muitos aspectos da vida, da evolução, quando a gente tem vitórias, e a vitória da saída da Dilma não é uma vitória partidária, o brasileiro verdadeiro, o patriota verdadeiro, não tem bandido de estimação, então fora Dilma, fora Cunha, Lula na cadeia, senhor Temer e o senhor Renan Calheiros, na Operação Cebola que eu tenho falado para vocês, são as próximas camadas, a Lava Jato continua. Sérgio Moro, estamos às ordens, hein? Então, o que a gente tem é passar um país a limpo com uma participação política que o Brasil não costumava ter antes. E no aspecto do nosso assunto desse canal, que é lidar com as nossas próprias forças atuantes, o parar de bater é muito comum na codependência ou nessa síndrome de bons meninos, né? Até mesmo nessa coisa boa praça, nessa coisa gente boa, que eu tenho uma vitória, eu já paro, já deu, né? Não vamos muito além. E aí a gente perde o jogo por falta de consistência de continuar com projetos, projeto de prosperidade, projeto de fidelidade na relação afetiva ou de saúde relacional, de comunicação, ou projeto de ordem e progresso. Então, o parar de bater aqui é muito perigoso e é muito importante manter firmeza, manter os ritos, manter a democracia. Não ouvir, veja, o discurso sociopata, psicopata, seja ele de esquerdopata ou de direitopata, ele não lida com a realidade, né? A dissonância cognitiva que vocês têm me ouvido falar é um dado de atribuir um significado e ficar com bordões muito superficiais de gente que não estuda, não se aprofunda, né? E você escuta aí o Eduardo Cardoso e as declarações recentes, uma mulher honesta está sendo injustiçada. Então, a vitimação, a dissonância cognitiva, o gaslighting, a negação pura e simples, a mentira patológica e essa vitimação pretende transportar a culpa e a vergonha para a vítima ou para o alvo, que é a sociedade brasileira. Essa que é uma sociedade civil mais madura, como mais amadurecida está a nossa política, estão as nossas instituições, que seguiram como mando figurino. Até mesmo o Renan Calheiros ganhou uma admiração nossa nos 45 do segundo tempo, mas isso não o livra das peripécias de Lava Jato, das irregularidades, nem a ele, nem ao próprio Michel Temer, que, por favor, assuma hoje a presidência. Nós precisamos começar, a Operação Cebola é por camadas, e nem o Aécio Neves e qualquer outro, o governador Geraldo Alckmin, o governador aí do seu estado. Nós temos que manter uma vigilância, manter essa participação, acompanhando votações como se fosse coisa nossa, igual a gente está fazendo recentemente. E esse é um crescimento porque que a gente percebe, né? Amanhã vai ser maior, amanhã vai ser maior. As nossas manifestações vêm vindo, não partidariamente, mas por um Brasil melhor já faz tempo. É muito importante para a vida de produção, para o seu trabalho, vamos embora, agora vamos começar a trabalhar, vamos botar a casa em ordem, é a nossa casa em ordem. Quem é que não está endividado aí com essa economia em frangalhos? Importante que essa madrugada inteira dos senadores, do Senado, votando pelo afastamento da Dilma, pela quantidade de votos com característica definitiva, que se diga a clareza dos crimes de responsabilidade, os seus efeitos, né? Quer dizer, o que uma pedalada fiscal ou você comprometer o orçamento além daquilo que é possível, com os avisos dos técnicos, representa. Eu ouvi na Band News de manhã, com Boechat, os dois comentaristas dizendo que é como se fosse um navio em que a equipe da tripulação ali tocando foi levando o barco para um lugar e quem chamou atenção e começou a fazer barulheira para aquilo não afundar e não ir a pique
foram os passageiros. E aí está se trocando o comandante desse barco. Então, não pode ter bandido de estimação, é preciso continuar com a Operação Cebola por camadas, é preciso manter o diálogo e é preciso manter o direito de ter as coisas certas. E se a gente foi criado num lar e numa circunstância em que você não tinha muitos direitos, em que a gente não tinha muito direito de ter as coisas certas, e o Brasil é um pouco, né, o Lula lá na Papuda costumava dizer que a gente tem a síndrome de vira-lata, essa coisa, a gente cansou de, né, desde sempre, de ser o último colocado em muitas coisas, de ter muitos problemas sociais, a gente teve um respiro. Então alguém me escreveu no Twitter, mas o Lula foi o melhor presidente, o Nordeste em 1 segundo melhorou. E seria bom, né? Seria bom se fosse verdade. Quando a gente faz isso com maquiagem, quando as melhorias, na verdade, são de imagem, de aparência, e a custas secretas, que, enfim, impingem doenças sérias, a gente dá uma melhoradinha, sai na foto e morre de doença logo 2, 3 anos depois. Então, o que a gente tem e está razoavelmente listado, e vai se fazer reunião de provas, como se a gente precisasse de mais provas para ver o óbvio, né? Que a comunicação sociopata quer te confundir, dizer que você não merece, que você não vale nada, que isso não é o que é. Então, eu fico muito surpresa desse discurso, uma mulher inocente, e se repete isso ad nauseum, sem raiz com a realidade, né? A dissonância cognitiva é a falta de raiz com a realidade. Então, vamos manter raiz com a realidade, manter seriedade, firmeza. Sim, tem que comemorar. Não é para a gente fazer uma festa, até porque existe muita coisa pela frente, mas se blindar ou se vacinar contra essa culpa e essa vergonha que vão colocar. Não, você não pode festejar, você não tem direito a nada, fica na sua. Este fogo de encontro, que não é de oposição, mas é de invalidação, de escárnio, também não pode, não. Tem que poder comemorar sim. Eu acordei com os fogos de artifício às 6 horas da manhã, a hora que terminou a votação. Que alívio, né? Que sabedoria a gente poder trocar a primeira liderança do país num partido que virou o que todo mundo cansa de ouvir, saber e auferir, uma seita, uma facção criminosa e não um governo. Puxa, mas em 7 eleições dos últimos anos a gente teve 2 presidentes com impeachment. Que bom, né, que a gente não é banana. Que bom que aqui não é a Coreia. Que bom que aqui não é a Venezuela. A gente é brasileiro, a gente tem raça. Então a gente bota. Estamos aprendendo como é que faz. Existe uma corrupção endêmica. O jeitinho brasileiro que tenta se atribuir à população, porque fura uma fila e faz uma coisa errada, e aí os bilhões do Cunha, você viu quanto de dinheiro que a Suíça vai devolver? Está muito certo ter caído o Cunha. Agora, nós precisamos continuar com a Operação Cebola por camadas e exigir seriedade com o outro lado, que é o único outro lado que não tinha sido visto, que é o nosso como contribuinte. Também temos que fazer mudanças nas universidades, há abuso de toda sorte em muitas instituições. Então a gente precisa conseguir manter o diálogo, mas manter o diálogo não é respeitar o outro que nos abusa. Quem abusa precisa de limite. E o limite que hoje está sendo posto na Dilma Rousseff é motivo de imensa comemoração. Como temos que continuar, vamos ver o Temer como é que caminha aí esse pedacinho. Se o TSE não derruba a chapa toda, ele queria dividir as contas dele com as contas da Dilma. Não. Deixa tudo junto aí, vocês fizeram essa bagaça junto. Ai, vocês preferem o mordomo do Temer do que uma presidente eleita. Ei, o Temer foi eleito junto com a sua presidente, ok? Que era nossa. E ele agora é nosso presidente. Vamos tirar do atoleiro, tirar da metáfora que fez até um dos senadores agora de manhã, que é um câncer que está na perna de um porco. Você precisa extirpar a perna para ver se salva o organismo. É uma mudança necessária. A primeira liderança desse país não poderia continuar com esse descalabro, que já está na mesa do brasileiro. E aí fica fácil a gente perceber, né? Os heróis que a gente elege com a nossa paixão e a nossa inocência, e talvez até a nossa ingenuidade, a gente precisa crescer, né? A gente não é mais uma criancinha de 3 anos que quer papai e mamãe que vão nos salvar, ou que quer aquela bandeira de algo que eu posso ter sempre razão agora, porque eu sou o sempre que está certo. Não está, ninguém está nunca sempre certo. A gente tem possibilidade de aprender, de modificar, de se melhorar, e eu não ouvi uma única vez, um único petralha, seja lá do governo, seja dos militontos, ou até dos simpatizantes que ainda têm esse saudosismo daquela esperança,
isso é que nem se divorciar ou separar de uma pessoa que você amou muito. Você amou muito, você quis, você casou, ou você teve uma relação que foi muito importante. Você precisa desinvestir coisas que você investiu, porque aquele lugar onde você investiu de toda boa fé ou com toda vontade não é o lugar que honra o seu sentimento, o seu tempo, o seu dinheiro, o seu sexo, a sua vida. A gente às vezes precisa desinvestir para ter relações saudáveis. Nós vamos ter que desinvestir os nossos sonhos dessa gente que nos enganou, que nos roubou descaradamente. E eu vou repetir o que eu disse ontem numa tele. O Sérgio Moro, meu respeito ao Sérgio Moro, nós devemos muito ao Sérgio Moro e deveremos ainda à Polícia Federal e aos homens de bem que querem a apuração das coisas certas. Não me venha com essa conversa de, mas e o Aécio Neves? Mas e o Geraldo Alckmin, as Meirelles? É todo mundo. Não tem que ter bandido de estimação, não enche. Nós vamos continuar com isso. O Sérgio Moro fez uma coisa boa para 200 milhões de codependentes que a gente fala, o dinheiro foi para a Suíça. Mas você ficava assim, será que foi mesmo? Eu não sei, eu não vi, né? E o cara fez tal coisa, mas será que fez mesmo? A gente é meio enganadão, né? Com esse jeitão, né? Esse jeito gente brasileiro, a gente meio bobão. De repente, Dilminha fala, não, Lula, vem cá, você vai ser ministro, não vão te prender não, a gente vai salvar a tua. O cara se encheu, soltou aquele negócio lá e você ouviu. Falou, troço é sério, os caras estão... E aí aquilo deu pra gente um senso de realidade que faz a gente ter que superar a própria negação como brasileiros, como síndrome de gente boa, síndrome de bons meninos, codependentes.com.br, em que a gente faz o me engana que eu gosto, não deve ser bem isso, mas você não viu ali aquela conta. Agora a gente tem um senso de realidade, essa que a participação política também nos permite mais. Fala, 100 mil reais, você faz a conta e fala, 100 mil reais, um papelzinho, uma notinha, 100 mil reais, entrando na sua conta. Você imaginou isso? A gente teve um senso de realidade sabendo que isso está sendo feito mesmo. E foi sensacional, porque isso nos trouxe... saiu da dormência do Zumbi Witch Doctor, que é um filme em que o psicopata, o sociopata, ele quer que a vítima durma, fique meio enganada e tal. E quando ela vai se levantar, fazer um amigo novo, ter uma consciência, ele dá outra dose, dorme aí, fica quieto aí. Ele não quer muito contato com a realidade sadia, né? E o Brasil é feito de brasileiros que gostam de ter autonomia, que gostam de responder por si, ter responsabilidade. O que eu acho que vai acontecer? O Temer vai assumir, não acredito... É possível que ele vá até 2018 nesse mandato, mas é possível também que ele caia e que novas eleições tenham que ser chamadas ou uma solução de substituição aconteça se cair a chapa toda ou pela Lava Jato ele for indiciado. Se continuar até 2018 para novas eleições, parece uma solução de transição melhor, do ponto de vista da estabilidade do país, conseguir começar a se refazer, contas em frangalhos, a gente poder trabalhar, a nossa imagem internacional detonada, a inflação, o desemprego, tudo isso tem que ser posto em ordem. A gente tem que viver e pôr pão na mesa, levar filho para a escola, fazer o nosso trabalho, não é verdade? Tudo isso. Mas o que eu acho é que a reação do que a gente chama na área, na psiquiatria, na neurociência, que é a minha área de estudo, e na recuperação de trauma, a ferida narcisista e borderline, ela é feroz. Essa turma vai vir com uma ferida narcisista, a Dilma vai ficar lá no palácio, um cara vai estar no Jaburu, ela vai estar ali na Alvorada, vai fazer tudo para atrapalhar. E esse povo sabe, né? O PT foi um partido, historicamente, que só concorda com as próprias ideias, foi contra todos os governos anteriores, pediu impeachment de todo mundo, todas as falas que estão contra eles fizeram contra os outros. Procura vídeo na internet, você não precisa acreditar em mim. Então, o que eu acho é que vem uma ferida narcisista, que é a psicopatologia desse movimento, que você tem me ouvido, pode procurar aí, 10 sinais de narcisistas e psicopatas, abusadores. Você vai ver isso numa leitura um pouco mais na vida comercial e na vida familiar, mas que está aí perfeitamente. Então, a ferida narcisista é assim, quem você pensa que é para arranhar a minha imagem? Porque o narcisista ele não tem conexão com a verdade, ele não tem conexão com os fatos. Quando eu digo o PT não gosta de estudar, ele não tem conexão com causa e efeito, o que se fez, por quê, como é que vai. Ele tem uma imposição da imagem, da ideia de saber e de parecer bem na foto, sem de fato ter merecimento da parte dele. Ele usa muito o que é do outro, mente, rouba, atrai, é um trinoma importante que tem aí, e o Dark Tetron, os 4 elementos do mal, aparecem com uma crueldade, uma falta de compaixão, uma imposição, e eu estou sempre certo e sou a vítima, né? Então, isso vai acontecer mais pela Dilma. Não sei se o Lula vai fugir para a Itália, como se anunciou uns meses atrás, se ele vai estar por aí, mas essa turma toda vai ficar com uma ferida imensa, acusando você,
brasileiro, patriota, que paga a conta, que está lidando com causa e efeito de ladroagem, de ter perdido a eleição, de ser coxinha, de ser elitizado, de não respeitar, de não aceitar nada diferente de você, que eles que querem tão o bem. Isto é mentira. Então você se blinda, porque codependente sente culpa e vergonha. A gente, quando se cura, tem auto-amor, auto-respeito. Eu não sinto culpa, nem vergonha alheia, muito menos a vergonha deles. E o respeito que se é exigido é nosso, porque a gente aqui é contribuinte, a gente que paga essa conta. Vamos em frente, vitória. Tem que comemorar. A culpa e a vergonha falam, não, você não pode comemorar, fica na sua. Quem você pensa, já vai, né? A vingança, a ferida narcisista vem para cima. Sabe aquela mãe furiosa, aquele pai abusador, aquelas situações? Vem para cima. Quem você pensa que é para fazer isso, você já sabe que se você colocou um pouco a cabeça de fora, você ia levar. Não vai levar, não, porque a gente não é mais uma criança impotente, a gente é autônomo, a gente é adulto, a gente é cidadão e a gente é o contribuinte que manda nesta coisa. Somos nós. Nós pedimos, eles votaram. Nós conseguimos e a gente tem a Operação Cebola por camada muito para caminhar. Beijo, Brasil. Parabéns, hein?